Alô, alô, nerds! O ano tá acabando, mas o Conexão Geek tá só começando. Eu sou George Ricardo e comigo aqui sempre eles... Aqui é o Matheus Marques e... Yes, baby. Thank you. Gabriela Duarte, aquela que ainda procura um bordão melhor pra você. Hello! Hoje eu não tenho bordão, mas agora vai ser hello. 2020 foi um ano do capeta. Coronavírus, fechamento dos cinemas e Cats foram algumas das pragas que tivemos que enfrentar. Por isso, nós convidamos todos vocês a embarcarem no nosso DeLorean outra vez, rumo a 2021, mas com as coisas mais legais que vimos em 2020 na bagagem. Matheus, meu Sith favorito, explica para os nossos Jedi espectadores o porquê 2020 foi pro lado negro da força. Cara, 2020 foi bem difícil. Foi muito difícil. A gente teve aí um ano de pandemia e, obviamente, toda essa rede de entretenimento ela foi prejudicada. Cinema especialmente, né? A gente tá tendo aí medidas alternativas com relação a streaming, que estão tentando aí trazer de volta, né? Todo aquele boom dos filmes que a gente acabou vivendo. Acabou passando. A gente ainda tá se recuperando, né? Então, não saia de casa ainda, tá? Vamos esperar a vacina, por favor, gente. Mas até lá, vamos ficar em casa aí, assinando aí alguns serviços que estão bem caros, mas ainda assim, a gente tem espaço aí pra ver uns filmes pra dar aquela assistida. Por favor, Jorge, manda a vinheta aí pra gente ligar essa bagaça aí, essa máquina de merda, vamos? Round 1. Bom, para começar a nossa lista dos mais legais aí de 2020, que a gente viu em 2020, para deixar bem claro, nós separamos 3 animes que deixaram nossos corações gelados, mais quentinhos no isolamento. E quem começa é você, Gabi. Eu gostei muito de um que ele não é desse ano, como você comentou, né? Mas eu fui ver esse ano, e que é o anime Mahoutsuke no Yume. Desculpa se eu errar na pronúncia, porque meu japonês hoje não está fluindo muito bem, né? Mas tudo bem. Então, nesse anime, ele conta uma história de magos, né? Tem um pouco de feitiçaria, de bruxos, mas ele é shounen, não é classificado como magia tipo Sailor Moon, tá, gente? Então, não vejam com esse olhar. E ele é muito interessante, ele conta a história de uma menina que chama Hattori Shife, e ela tem um problema na vida dela, que ela costuma sempre ser abandonada, ela tem um corpo mágico, então toda aquela classe mágica tem interesse nela, então as fadas, os druidas, todos têm interesse em ficar com o corpo dela, porque ela catalisa muita magia. Só que por conta disso, ela também é muito perseguida. Então a vida dela é uma sequência de desgraça, parece até 2020 na nossa vida, né? Só sequência de caos. Então ela pensa em tirar a própria vida um dia e se jogar de um prédio. E nisso ela encontra um cara que propõe para ela ser levada para um leilão, onde eles vendem pessoas, criaturas, enfim. E lá uma criatura também compra ela, né, com esse interesse de fazê-la aprendiz de feitiçaria, ele propõe que ela seja maga, aprendiz de mago, que é o Elias, né, o protagonista, que é bem diferenciado, ele não tem um corpo humano e nem um rosto humano, né, ele tem aí o rosto de ossos, né, como vocês vão ver, né, o Jorge vai poder colocar aquela imagem maravilhosa na tela, por favor, para poder familiarizar. E aí eu acho muito interessante o desenrolar da história, né, e eles falam sobre coisas assim, não é um anime que você veja com os olhos assim de muita luta, tem as lutas, mas o principal não é isso. Eu vejo que ele trabalha muito assim, os traumas das pessoas, as tristezas, a solidão, são temas assim. Então às vezes o Elias não é um ser humano, ele é amaldiçoado e por isso ele tem uma aparência diferenciada. Mas mesmo ele não sendo humano, muitas vezes ele é mais humano do que o próprio ser humano que convive com ele. Então ele trata a Tice, no caso, muito bem. Ele dá aquela humanidade que quando ela estava na sociedade, no nosso mundo comum, ela nunca teve. Ele enxerga ela como uma pessoa, ele dá amor para ela, dá carinho, ensina. Então é muito legal. São várias trocas, até dos personagens que são tidos como vilão.
você vê que eles têm assim, um crescimento muito grande. E todos vão aprendendo a lidar com os seus problemas, com os seus traumas, suas tristezas. É muito bacana. Eu recomendo para a gente poder mudar um pouco da visão que a gente teve desse ano triste. Aquelas pessoas que ainda não assistiram, eu acho que seria bacana assistir, porque ia ver que apesar do nosso 2020 ter sido esse caos todo, que ainda tem esperança. A gente não pode desistir e vamos mudar o nosso olhar, porque mesmo com tudo dando errado, no meio do olho do furacão, a gente vai conseguir uma saída. Porque se lá eles conseguem também, a gente também consegue. Quantos cafezinhos você dá pra ele? Eu dou 9. 9 cafezinhos. Hoje eu tô bondosa no cafezinho, hein? A Gabi acordou com vontade de tomar café hoje. Ela tá o Matheus da turma. Hoje, já acordei passando café. Olha que ridículo. Vai, Matheus. E você? O que você assistiu de bom? Então, cara, diferente aí da Gabi, tem uma história aí super linda, super fofa, coisas que estão aí pra adoçar o nosso final de ano. Eu tenho uma coisa triste aqui. Eu tenho Monster. Monster, cara, eu tive contato com ele antigamente, quando era mais novo, mas eu nunca parei pra assistir porque ele não me chamava atenção naquele momento. Ele era um anime de mistério, de thriller, onde você tinha um vilão que todo mundo sempre considerou que era o maior vilão de todos os tempos. E eu queria saber o porquê, mas eu nunca acabei indo atrás. Esse ano, como a gente tem muito tempo aí, tranquilo, eu comecei a dar uma chance. E esse anime, ele me deixou tão apaixonado, tão extasiado com a história dele, que não teve jeito, cara. Ele pegou meu coração, ele esfaqueou, deu tiro, jogou no chão, pisou em cima e eu continuei voltando atrás. Bom, Monster, ele conta a história aí desse doutor chamado Tema. Ele é um cara, tipo, tem lá os seus 30 e poucos anos, ele é um cara super gente boa, ele é um doutor de uma cidade pequena. E assim, ele é a pessoa mais fofa que você vai conhecer na sua vida. Até que um dia ele acaba passando por uma situação bem complicada. Parece uma pessoa muito, muito famosa para receber uma cirurgia e, ao mesmo tempo, aparece também um garotinho. Esse garotinho chegou um poucos instantes antes dessa pessoa famosa. Só que o Tema, como ele é um cara de princípios, ele decidiu fazer a cirurgia nesse garoto que não era importante, mas ainda assim era uma vida. Esse senador acabou morrendo e esse garoto acabou sobrevivendo por esse desdobramento. O Tema perdeu o emprego dele, só que ele continuou feliz. Ele continuou feliz porque ele soube que fez a coisa certa. Até que, uns anos depois, aí, aproximadamente uns 20 anos depois, ele descobre que esse cara, aquele garotinho que ele salvou, é um dos maiores psicopatas que existem na face da Terra. Ele é uma pessoa procurada, assustadora, e é um cara que consegue te convencer a cometer suicídio só com as palavras. Esse cara é o Johann Lieber, e ele é procurado até pela própria ditadura nazista, como ele poderia ser o novo Quarto Reich, aquela pessoa ariana que ia destruir a humanidade. E o mais interessante da história do Monster não é só essa dicotomia aí de ideias, né? Você não tem só o Tema, que é o que a gente pode dizer que é uma pessoa boa, de coração, versus o Johann Lieber, que é a personificação do mal. Tem muitas tramas envolvidas dentro de Monster, tem muita coisa pesada mesmo e triste. Cara, do começo ao fim você fica preso, é uma história maravilhosa e ela brinca muito com essa coisa de acaso, com essa coisa de destino. E assim, eu super recomendo, realmente, quem tiver interesse aí num thriller, numa coisa mais cabeça, mais seinen aí, né? Monster é aquilo. Bom, eu dou aí meus 10 cafezinhos pro Monster. É um pouco delicado, porque as 3 coisas que eu escolhi falar hoje são as coisas que eu mais gostei desse ano. E eu descobri pérolas, então não tem como dar menos que 10 pro Monster, cara. Eu sinto muito. Não façam essa cara, não me julguem. E, por favor, Jorge, pode prosseguir aí com o seu anime aí. Tá, gente, eu vou ser... E vamos parar. Eu vou ser um pouco mais pra linha da Gabi, esperançoso aí. Eu vou falar sobre High School Girl, que é uma série baseada no mangá ilustrada pelo Ryusuke Oshikiri.
Eu não sei se é assim que pronuncia, gente, mas o meu japonês tá aí pra isso. E ele conta a história de um garoto chamado Haru, que ele joga fliperama. A história toda é ambientada sobre a história dos videogames. Então, a gente começa no fliperama com ele jogando Street Fighter 1 ainda. E a gente passa por ele conhecendo Street Fighter 2, Tekken, chegando no Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation... Sabe, a gente vai passando por todas as fases. E ele tem uma grande rival, que é a Akira Ono, que é genial esse nome. E ela é uma menina que ela não fala. É engraçado, ela não tem voz. Isso faz parte do personagem, ela não fala uma palavra. Ela fala só com semblante. Então ela fica brava, a sobrancelha sobe, ela fica feliz, a bochecha fica vermelha, ela tá apaixonada, você vê, tipo, ela tímida. E ele tá apaixonado por ela, só que ela sempre vence ele no fliperama em todos os jogos, sendo que ela nunca jogou. Mas ela sempre vence ele e vence todo mundo. Então é uma série que fala muito sobre machismo. Porque nessa época os garotos ficam todos... Como que uma garota vem jogar? Como que uma garota ganha da gente? Então, numa época que a gente tá tão envolvido assim com meninas gamers e tal, e discutindo isso sobre assédio em meio de lives e tal, eu acho que é muito legal você ver, tipo, essa inocência desse amor que ela gosta dele, ele gosta dela, só que eles se odeiam ao mesmo tempo por causa dos jogos, de descobrir quem é o melhor. E é uma verdadeira homenagem ao mundo dos games. Eu super recomendo. Eu vou dar 8 cafezinhos, porque eu sempre penso, como ao contrário do Matheus, que sempre vai ter alguma coisa melhor. Então eu nunca vou gastar meus cafezinhos todos com uma coisa só. Beleza, acho que a gente pode ir pro próximo, né? Sim. Solta a vinheta aí. Round 2. Bom, agora quem começa a rodada é o Matheus. Matheus, a gente vai falar sobre séries então agora? É isso mesmo? Séries? Olha só. Pois é, né? Eu não sou Matheus cara Matheus que odeia séries, porque ele só gosta de cinema, entendeu? Ele gosta de ir no cinema. Pipoca a cara pra ele é o que vale. Cara, eu preciso de pipoca cara pra temperar a minha vida. Mas realmente, eu nunca fui tão engajado assim com séries. Eu sempre escolhi a dedo as minhas séries, não porque eu acho que é uma forma de entretenimento inferior, igual o Jorge está insinuando. Mas porque Nossa, realmente... já foi, tá vendo? Não querendo dizer que é inferior, mas já falando. Mas já afirmando. E é que realmente eu não conseguia ter aquele engajamento todo com séries. Eu não conseguia perder, assim, 5, 6 horas maratonando Stranger Things Season 2 porque alguém queria ver comigo. Mas a série que eu tenho pra escolher hoje mesmo é The Boys, que vem aí com tudo, vem maravilhosa, incrível, foda. Então, é a Season 2, então acho que é meio que ultrapassa, né? A gente falar dela ou não falar, depende. Mas assim, é o contraponto perfeito aí pra Marvel, pra DC agora, que tá se reerguendo aí das cinzas. Ele vem trazer uma realidade crua, onde os super-heróis, eles são pessoas cruéis, eles são coisas que eles não nem sempre vão trazer coisas boas, e você coloca seres humanos comuns lutando contra essa ideia implícita onde esses seres super poderosos estão aí realmente querendo ser melhor que todos os seres humanos. É um pensamento meio aí William Butcher, né? Que na dublagem carinhosamente é chamado de bruto. Cara, é um prato cheio. Quem for ver, né? E especialmente agora que ele trouxe aí uma super vilã muito... Super heroína ou super vilã? O que vocês acham, gente? Falando aí da Stormfront. Ele é nazista, cara. Pois é, então super vilã. Vilã. Ai. Essa que é a questão, né? Ele brinca muito com isso, né? Porque a pessoa que é nazista, tipo, círculo interno, que conheceu Heinrich Himmler e o Hitler, ela posada como uma super-heroína, como uma das queridinhas da América, que veio aí pra lutar e combater esses super terroristas. E, assim, é uma crítica muito interessante. The Boys aí merece toda a atenção que teve, todas as críticas que estão em The Boys são interessantes. E no fundo aí ele consegue fazer essa mistura aí de desconstruir os heróis. Merece aí uns 8 cafezinhos, então é uma série maravilhosa. Bem, vamos seguindo aí, tá?
Então, eu vou falar sobre a série, que é A Maldição da Mansão Bly, né? Que para quem assistiu a também da Residência Hill, tem ali uma ligação. E a nossa protagonista não é uma da Mansão Hill, no caso, ela é uma nova, né? Que é a Dani. Vou chamá-la de Dani porque já tô me sentindo próxima agora, depois de assistir a temporada inteira. Mas ela vive na cidade grande, né? E ela não conta no início por quê, mas ela decide mudar para o interior para uma vaga de serviço, que ela vai ser como se fosse uma babá, né? De tempo integral. E ela já trabalhava como educadora. Então ela acha que tem familiaridade com o assunto. Só que quando ela muda para lá, não é basicamente o emprego dos sonhos, né? Não é o que ela esperava. Então algumas coisas acontecem, alguns mistérios. E como sempre, a série é baseada no terror, então eu me inspirei meio que na semana passada, né? Que a gente estava falando sobre o assunto. Mas, como sempre, eu acho que é um terror diferenciado. Eu acho que vale muito a pena. Se você assistir atento, você consegue ver algumas coisas assim atrás, tem aqueles easter eggs, assim, é uma coisa bem legal. E o que eu gosto muito dessa série, assim como da Mansão Hill, é a construção dos personagens. Todos eu acho que são personagens assim mais profundos, que tem coisas escondidas e que você fica meio incomodado porque eles têm aquela falta de comunicação entre um e o outro. Então, às vezes, uma situação podia ser resolvida simples, mas eles não querem falar pelas próprias questões próprias que eles estão sentindo. Então, aquela coisa acaba ficando insustentável. Então, eu acho que é muito legal você ver esse desdobramento que eles têm, né? De crescimento ou de declínio do próprio personagem e de como as relações deles vão se dando. Eu acho que muito mais do que o terror explícito é você ver esse terror que cada personagem já passa pela sua própria história. Então acho que para quem gosta de umas coisas mais assim, vale a pena assistir. Quem não viu ainda, né? E quantos cafezinhos você dá, Gabi? Eu dou 8. 8 cafezinhos. Tô melhor que semana passada, tô mais legal hoje. Tá todo mundo numa vibe boa, porque tá acabando, né, o ano, então a gente tá feliz. Porque foram coisas que a gente gostou de ver, tá? Então. Faz sentido. Temos um olhar diferente, né? É o melhor do pior, entendeu? É. Bom, eu vou falar sobre You, ou aqui como a gente chama aqui no Brasil, Você, que é uma série sobre psicopata. Então ele fala sobre o Joey, que é o personagem principal, que é um stalker, que ele seduz garotas, ele se apaixona, na verdade, esse que é o grande lance. Tem todo um lance de você simpatizar com o psicopata. Acho que mais do que o Dexter, assim, que ele era um cara bonzinho, que a gente já tem essa linha, ele não, ele é um cara desprezível, ele fez coisas horríveis, só que ele é muito romântico, ele tenta ali, no começo você vê, nossa, ele tenta fazer tudo pra conquistar as garotas, que ele tá cismado. Só que a partir do momento que ele percebe que ele não tá sendo correspondido, ou que ela tá em outra, ele começa a ficar maluco. Rouba o celular, sequestra os amigos dela. Tipo, ela tá falando muito com aquela amiga, ele sequestra e mata a amiga e deixa presa no porão, sabe? E é uma coisa que até gerou uma polêmica, assim, na época, das pessoas falarem, nossa, mas estão romantizando o abuso e esse tipo de relação abusiva. Só que eu acho, assim, que o que assusta as pessoas nessa série é que a gente se vê um pouco. Todo mundo tem um pouquinho de Joey. Todo mundo dá aquela espiadinha no celular. Todo mundo já fuçou na rede social da pessoinha que você estava crushada ali. Então, eu acho que isso é o que assusta. A gente perceber que talvez a gente tenha um pouquinho de psicopata ali dentro da gente, sabe? E eu falo isso, tipo, que eu me assustei na época. Eu falei, nossa, mas eu já fiz isso. Nossa, mas eu já peguei o celular pra olhar assim. Caralho, não sabia que isso era tão escroto. Peraí. Vamos esclarecer que você já fez isso, já olhou o celular. Não que você matou uma pessoa. Não matei pessoas. Nem sequestrou amigos da crush. Também não. Mas eu roubei os amigos dela, tá? O Matheus era amigo de uma criancinha. Eu tô falando de um sótão, tá? Eu fiquei num sótão aí por 6 vezes o Jorge me sequestrou. O Matheus não gostava de mim no começo. Foi assim que eu mudei a cabeça dele. Pra sair do porão, ele teria que me amar. Exatamente. Mas é uma série. Mas é uma série que ela tem esse tom de você simpatizar, você fica com raiva da mocinha.
Porque ela realmente faz um monte de coisa, tipo, que você acha errada. Tipo, ela trai ele, ela engana ele quando ele tá sendo, tipo, super bonzinho, apesar de ele ser um assassino. E aí você começa, será que ele tem os motivos dele? Então, mostra totalmente esse olhar. E tem uma coisa que eu acho muito legal nessa série, que, assim, lá pro meio da série, a série desde o começo conta com a narração dele. Ele contando, olha só como é a minha vida, eu me apaixonei, dessa vez vai ser diferente. Eu não vou fazer mais o que eu fazia. E não sei o que lá. Ele começa a contar, assim. Aí, pro meio da série pro fim, tem uma inversão que ela começa a contar a história. E aí você começa a enxergar como ela vê a relação. Ela, ai, eu tô entediada. Eu não consigo ficar só com esse cara, e não sei o que lá. E você começa a entender os motivos dela também. Então eu acho que isso é uma sacada muito legal, que surpreende a gente ali, do meio pro fim, mas que a gente não espera em nenhum momento que ele vai ser bonzinho. A gente sabe o que vai ser a série, né? Não tem grandes surpresas, mas mesmo assim eu acho que é uma diversão válida e até, tipo, pra quem tem gatilhos aí, eu aconselho que não vejam, porque eu acho que pode ativar o gatilho. Eu vou dar 7 cafezinhos, porque... Justo. Eu vou dar 7 cafezinhos porque eu tô falando da segunda temporada, que saiu esse ano, mas que eu vi esse ano, mas a primeira temporada foi a que mais me agradou. Então eu vou, como sempre, juntar a obra como um todo e dar 7 cafezinhos. Então, eu tenho coisas boas pra falar dessa série até. Que pode gerar uma surpresa aí pra vocês, né? Principalmente pro Jorge. Não é mais surpresa porque caiu, né? Infelizmente. Mas essa série, ela tem uma coisa bem interessante, porque ela consegue trazer essa simpatia pra um cara que é totalmente desajustado. Lembrou muito também com relação à coisa do Jeffrey Dahmer, né? Que era aquele cara que era extremamente interessante, né? Aquele cara esquisito, mas que de algum jeito ele conseguia parecer uma pessoa normal, né? E cara, apesar de não ter a minha execução favorita, né? Essa execução ela acaba sendo mais interessante pra mim no Homem Invisível, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais à frente. Spoilers. Mas spoilers. Mas essa série, assim, em si, ela tem essa coisa interessante de mostrar muito o lado dele, né? Mostrar como essas pessoas existem e como pode ser qualquer pessoa que tá perto de você, né? Pode ser seu amigo, pode ser o cara que te convidou para iniciar um projeto aí de podcast, pode ser, tipo, aquela pessoa que você esbarra na rua sem querer. E, cara, essas pessoas existem, as montes e elas estão por aí, gente. Cuidado. Matheus, pode ser também aquela pessoa que te elogia no YouTube, assim, tipo, nossa, como você é linda e inteligente. Pode ser. Meu Deus, já temos Stalker. Stalker começa assim, Stalker começa assim. Meu Deus, já vou desativar as redes. Mas, ó, eu também tenho uma coisa pra comentar. Eu tava até tentando lembrar aqui o nome, agora eu lembrei. Quando a Gabi falou da série dela. Não, a série dela não, a sua série, o Matheus, desculpa. The Boys. Que a gente tem Kick-Ass, que é um filme de heróis também, assim, meio reais e desconstruindo esse tema de heróis. E eu tava lembrando que o Nicolas Cage fez esse filme. E o Jim Carrey também, cara. Super bem. E que eles estão... Não, ele faz o... Como que é? Big Dad? O Super Dad? Ele faz o Big Dad no Kick-Ass, né? Ele é um Batman... Ele é um Batman diferenciado aí. Não, acho, assim, não fale isso. E você não acha, o Matheus, que o The Boys bebeu um pouco nessa fonte? Então, eu acho que a série bebeu muito nessa fonte, porque The Boys é um quadrinho aí de 2002, 2003, e ele tinha toda aquela vibe da Bush Era, né? Ele tava numa situação ali no tempo onde fazer essa crítica, ela encaixava muito no governo, né? E quando a gente veio agora pro futuro, né? A gente veio para 2018, quando a série saiu, 2019, perdão, ela teve que se atualizar e ela teve essa repaginada, né? Mudaram aí um pouquinho o rio e mudaram aí até a corrida em si, né? Porque antigamente era muito militar, né? O foco era militar. Tanto é que o começo do plot do The Boys, ele é até assim, né? Ele tenta jogar lá os suits, como eles chamam na série, né? Pra fazer parte lá do Pentágono, fazer parte do governo.
E essa ideia, ela tava muito mais forte nos quadrinhos, né? Agora mesmo, né, você tem uma coisa muito grande aí com mídias sociais, o Homelander lá fazendo lives, você tem brinquedos, camisas, tem um merchan muito louco, né? E, cara, ele realmente deram uma repaginada diferente, né? E essa repaginada que o Kick-Ass trouxe realmente, né? Não só o Kick-Ass, mas também aquele filme maravilhoso com o Dwight do The Office, que eu não lembro o nome do ator, olha só, que maravilha, que é o Super, que é um filme de 2009, ele saiu um pouquinho antes do Kick-Ass, é um filme aí do James Gunn com o nosso querido Elliot Page agora, né? Que na época... Elliot Page. O nosso Elliot Page aí, do Umbrella Academy também, ele fazia a sidekick, ela era Bolt, no caso, no filme, e aí a gente tinha aí esses dois personagens fazendo mesmo aí uma paródia, assim, dos super-heróis. É um pouco cru, é um pouco não refinado pros dias de hoje, mas, assim, eu acredito muito que essa repaginada, ela foi necessária pro The Boys, e faz o tema ser muito mais pertinente, mais interessante mesmo, né? Porque, poxa, o que mais me dava tédio nas revistinhas antigas do The Boys era você, tipo, abrir e ver páginas e páginas de diálogo referente lá a coisa... Parecia que eu tava lendo House of Cards, cara. Só que sem as coisas interessantes, sabe? Milhões de nomes, milhões de termos, todos referentes, tipo, a militarismo americano, e a gente sem entender. E realmente essa repaginada foi necessária, foi interessante, e eu espero ver mais coisas desse tipo, porque como a Marvel aí tá gigante, né, a Disney, e como a Warner com a DC também já tá indo nessa mesma linha, eu sempre vou querer ver esse tipo de contraponto aí com os heróis, porque eu acho que é isso que faz as coisas andarem, né, porque a gente vai querer mais dessas coisas que fazem questionamentos, que fazem críticas, porque, poxa, vou falar a verdade que é muito mais interessante você ver um super-homem super vilão destruindo aí o planeta do que um super-homem salvando um gatinho de árvore, né? A gente teve também um de terror, né, Matheus? Que era um super-homem do mal. A gente teve Brightburn, que inclusive faz parte do universo do Super. Eles coexistem nesse mesmo universo aí do James Gunn, maluco. 2020 acho que foi o ano da reinvenção dos super-heróis, né, cara? Teve muita coisa, assim, em linhas diferentes, né? Ah, não, com certeza, com certeza. A gente teve aí o jogo dos Vingadores, né, também, que foi meio duvidoso, né? Eu tô jogando ainda. Eu gostei. Não terminou ainda essa porcaria? Não, cara, não tenho tempo, eu sou um cara ocupado. Ah, perdão. Você já tá dando spoiler pra quem não jogou, já não vai interessar mais agora aí, ó. Tá vendo? O Bem de Ferro morre no final, gente. Aí a gente consegue um patrocínio, o Matheus vem fazer propaganda. Pô, por favor, farei. Vamos girar o assunto, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode girar. Pode girar, galera. Round 3. Agora a gente vai falar sobre os filmes, que é a coisa que a gente mais gosta. Eu vou começar essa rodada, então eu vou falar sobre Pai e Mãe. É um filme do Nicolas Cage com a Selma Blair. É um filme de terror comédia, assim. Eu não sei nem explicar o que é esse filme, porque o Nicolas Cage ele não sabe ser sério, né, cara? O Nicolas Cage tentando ser dramático é uma coisa linda. Ele tem um jeito Nicolas Cage de atuar. Então, o filme basicamente conta uma história assim de um surto inexplicável que transforma todos os adultos em psicopatas por 24 horas. E é engraçado que a gente não tem muita explicação do porquê 24 horas. A gente só sabe que é 24 horas e eles têm que sobreviver 24 horas. E aí, os filhos desse casal, que é vivido pelo Nicolas Cage e pela Selma Blair, eles têm que ficar dentro de casa e sobreviver ao ataque, ao surto psicopata dos pais. E o filme em si é ótimo, ele é divertido. Eu já vou falando assim, ele não é um filme assustador, ele é divertido, porque você coloca dois atores extremamente ali hollywoodianos, ali famosos dentro dos seus nichos, fazendo papéis que eles não costumam fazer. O Nicolas Cage até tá fazendo alguns filmes aí de terror, né? Ele fez Mandy, em alguns outros. Mandy é um dos melhores filmes do Nicolas Cage, cara, é maravilhoso. Cara, o Nicolas Cage ele é muito bom atuando. Quando ele
arregala aqueles olhos dele lá. E eu gostava do Nicolas Cage das comédias românticas, entendeu? Então, eu me diverti muito com esse filme. E ele é um filme, assim, que se você assistir sem compromisso, porque tem muito filme que a gente assiste esperando, nossa, esse filme vai ser demais, daí você nossa, que merda. Mas esse não, esse é um filme que você vai assistir sem esperar nada dele, e você vai ter, tipo, 1h30 de diversão garantida, muito sangue e muitas caretas do Nicolas Cage, né? Porque quem conhece o Nicolas Cage aí, o Cageão sabe. Eu vou Por isso que eu dar... brinquei aquela hora do Superman, imaginando ele naquele teste, lembra? Clássico aquela foto. A imagem deve estar aparecendo aqui A agora. imagem maravilhosa. Imaginem Nicolas Cage com aquela cueca por cima da calça, porque ainda o uniforme dele nessa época era esse uniforme, tá? Bom, Dirigido pelo Tim Burton, cara. É pior ainda. pelo Tim Essa é Burton, uma cara. coisa, meu Deus do céu. Tim Burton. Agora a gente vai pro Matheus. Matheus vai falar sobre Olá. um blockbuster aí de 2020. Na verdade, eu acho que é o melhor filme de 2020. Sem competição. Tenet ficou no chinelo, sinto muito. Infelizmente aí tem o meu novo queridinho aí, que é o Robert Pattinson, que tá no filme. Robert Pattinson tá no Mas filme? infelizmente o verdadeiro Batman, tá? O Robert Pattinson tá no filme? Sim, ele Cara, como assim? ele é principal, o protagonista, entende? Ele é o vilão? Não, ele não é o vilão, né? Mas ele é o deuteragonista, tipo, ele é o segundo protagonista, vamos dizer assim. Cara, eu vou ter que assistir de novo. Eu juro por Deus que eu não lembro dele no filme. Cara, é que ele tá loiro. Não. Eu pensei que tinha falado porque ele tá invisível. Mas enfim, não estamos aqui pra jogar um shade aí no Tenet, tá? Nem no Nolan, tá? Inclusive, abraço pro Nolan, vi ele semana passada. Amo os Grande amigo dois, gente. Vamos brindar ele. Tem um cara aí que é o Lionel. Ele fez um filme maravilhoso em 2018 chamado Upgrade, que é um filme muito bizarro aí do que seria um Robocop de carne e osso. Incrível. E essa visão futurista dele, cara, gerou aí um revival, né? Ele gerou um clássico novo aí com o Homem Invisível, né? Tirando aí poções malucas, cientistas loucos. Na verdade, temos aí um Tony Stark maluco, na verdade, né? Com o Homem Invisível. Esse filme ele estrela a Elizabeth Moss, que maravilhosa, faz aí o Handmaid's Tale, fez aí também o Nós, né? Ela tem uma ponta aí no Nós. E, cara, ela dá um show. Esse filme é maravilhoso. O nome já diz, né? Ele é o Homem Invisível. Ela acaba fugindo do Adrian, que é o marido aí abusivo, possessivo dela. E logo após ela sair da casa dele, o cara morreu. E assim, aparentemente todos os problemas dela estão resolvidos, né? Porque aí ela pode finalmente seguir com a vida dela. Ela tá muito traumatizada por conta realmente dos acontecimentos que tiveram, né? O fato dele ter tentado várias e várias vezes ter um filho com ela, o fato dele controlar o que ela vestia, o que ela comia. E ela tava vivendo um inferno com uma pessoa que realmente tava aí, lembrando aí, né? EU vibes, né? Tentando aí viver uma vida com uma pessoa que aparentemente era a companheira dela, mas acabou se tornando aí esse super vilão. E esse cara morreu, e assim, ele começa a, metaforicamente ou literalmente, né, ele começa a assombrar ela. Ela começa a ter contatos físicos com alguma coisa que ela não tá vendo, ela começa a ficar paranoica, ela começa a estar sendo dopada. Todo mundo que ela conhece começa a ficar achando realmente que ela tá perdendo a cabeça dela, que ela tá ficando louca. Porque tem alguma coisa perto dela. E, cara, esse filme, ele é muito interessante. Eu até realmente, quando você falou do Yu, eu fiquei bem interessado, porque ele tem aquelas surpresas, né? O Yu, ele não te esconde nada. O Homem Invisível, não. O Homem Invisível, ele brinca com você, ele brinca com sua expectativa. Você tá esperando o quê? O cara acabou de Eita, nós! O cara acabou de se suicidar. Então, obviamente, é um filme de fantasma que a gente tem na mão. Só que as coisas não são o que parecem. Alerta de spoilers ou a gente segue? Não, Alerta. Eu tenho... Pode seguir? Maravilha. Bom, Gabi, você viu o filme, só por curiosidade?
Não, pode ir. Eu falei pelo pessoal que tá ouvindo, não. Então, e assim, maravilhoso as coisas seguem, né? Porque realmente é uma pessoa que tá lá por baixo daquela situação. Uma pessoa invisível, uau! Não tava no título, gente, ninguém tava esperando isso. E realmente, né, após esses desdobramentos, após a irmã dela ter se suicidado. Suicidado não, perdão, né? Após a irmã dela ter sido morta na frente dela e ela ter levado a culpa. O cara fingiu a própria morte, ele tava preso no porão da própria casa. Eu já passei uma situação parecida, tá, gente? Então sei como é ficar no porão de uma casa. E o irmão dele, o irmãozinho mais novo, que era o grande cúmplice. Beleza, e depois desse querido irmãozinho dele ter sido morto, de um jeito bem violento mesmo, ela decide retornar à casa desse cara. Porque ela teve dicas ao longo do filme, né? Uma simples palavra que ele falou quando estava invisível, né? Surpresa. Que acabou fazendo com que ela visse, que ela realizasse, com que ela percebesse que esse cara estava realmente não pregando uma peça maldosa nela, né? Mas sendo realmente aí o filho da puta que tava atormentando ela junto com o próprio irmão. E assim, ela mata ele, faz parecer um suicídio, e da mesma maneira que ele matou a própria irmã. E, cara, esse filme ele é maravilhoso, esse filme é incrível. Eu acabei spoilando o filme inteiro aí, mas whatever, né? O que eu queria mesmo dizer é que realmente, né, como se lida com o trauma, né? Especialmente quando ele tá lá fisicamente com você. É muito interessante porque esse cara, o Adrian, ele era realmente um Tony Stark, né? Ele era um cara famoso, rico, milionário, mas ele tinha essa coisa de posse, ele era um cara controlador. E o que a gente via, o pouco que a gente vê, né, com a construção do universo, é que ele realmente, né, ele era visto como um gênio. Ele não era visto como esse cara doente que ele acabou sendo. Mas ela que conhecia ele intimamente, né, porque ela teve um relacionamento com ele, ela viveu com ele muito tempo, e ela descobre isso tudo. E cara, é muito interessante você ver o diálogo em si, né? Porque do mesmo jeito que a sociedade tomou ela como louca, a sociedade não tomou ele como um psicopata doente. Porque o que é mais fácil de acreditar, né? E esse filme tá aí, ele é um thriller muito interessante, ele dá medo, isso que é interessante, né? Você fica apreensivo, ele tem cenas muito bem construídas, e muitas vezes realmente a câmera tá lá parada, mostrando nada. E, cara, isso é uma coisa aí que vale a pena. Eu espero ver mais aí do Lionel no futuro, especialmente aí com esse techno-horror, né, que ele acabou mostrando aí pra gente. E o que vocês acham, né? O que vocês gostam desse filme? O que vocês não gostam? Como é que tá pra vocês aí? Deixa eu começar, porque eu tive uma experiência muito legal com esse filme, porque eu sou muito fã do Homem Sem Sombra, de 2000, com Kevin Bacon. Kevin Bacon. E eu jurava que era um remake. Eu jurava que isso era tinha a ver com esse filme. Então eu tava esperando aquela fórmula do cientista que inventa alguma coisa e fica invisível, whatever. Só que ele realmente reverte esse sentimento que era o mais óbvio, né? Quando você fala de homem invisível, você já pensa num cientista, em fórmulas, em coisas que sejam explicáveis ali pela ciência. E quando você coloca isso pra uma tecnologia, que também é uma coisa crível, né? Não deixa de ser crível, inventar uma roupa e tal, é bem crível. Eu acho que ele bebeu muito da fonte do que tentaram fazer com o Chuck, por exemplo, no Boneco Assassino. No remake, que eles tentaram fazer um robô, entendeu? Então eu acho que as franquias de terror estão indo muito por essa linha agora, de tentar pegar uma coisa mística ali, de uma coisa que é sobrenatural, e transformar numa coisa tecnológica, mais crível, que é um defeito do ser humano. Eu acho que é muito, muito bom. Eu acho que ele tem um ponto de tensão ali no filme inteiro que funciona muito bem. Você fica realmente ali, ai caramba, essa menina é burra, porque ela não percebe isso. E eu acho que isso é o legal do nome. Quando você coloca o Homem Invisível e você coloca essa protagonista não conseguindo perceber o que a gente tá vendo, a gente fica agoniado, porque a gente fala, caramba, tá ali, ó, olha pra isso, é muito óbvio. Só que não é óbvio. Se você se colocar no lugar dela, não é óbvio. Como você vai pensar, ai não,
realmente, ele morreu, mas não, ele fingiu a morte e ele tá usando uma roupa de invisível. Não é crível, gente. Óbvio, quando você tá vendo de fora, assistindo, tem umas pessoas mais cri-cris que vão ficar tipo, mas como que ela não percebe? É tão óbvio, olha o nome do filme. Porra, ela não sabe o nome do filme, ela não sabe nem que ela tá no filme. A gente não tá falando sobre... naquele universo. Exatamente, a gente não tá falando sobre um filme onde ela é consciente que ela tá passando por aquilo. Então eu acho que a tensão do filme é exatamente você ficar torcendo pra ela se tocar, pra ela perceber algum detalhe. E ela é muito inteligente. Tem gente que fala, só foi descobrir no final. Pô, cara, olha o que ela notou, uma frase. E aí ela já construiu toda uma situação. Ela é super inteligente, traumatizada. As pessoas que ela mais amava se afastaram dela porque acharam que ela era louca. E mesmo assim ela teve toda uma força pra superar isso em menos de uma hora ali de filme e se tornar a grande protagonista. E não só isso, né? O mistério, apesar da gente ver que é uma roupa, que é um traje, ainda tem um mistério nessa roupa, porque a gente vê lá, tipo, uma vez, um closezinho lá com os detalhes das câmeras, mas o filme não faz disso uma coisa, tipo, super importante, né? Isso fica, tipo, como detalhes. E tanto é que quando ela vai na casa dele e descobre outra roupa, né? Porque são 2 trajes, porque são 2 pessoas se revezando lá, uma coisa até meio pânico, né? São dois assassinos, vamos dizer assim, vestindo a roupa. E realmente, se você não presta atenção, você perdeu. E eu adoro isso, porque são coisas que, cara, filmes precisam fazer mais isso, eles precisam te dar mais material para você reassistir. Porque coisas que tinham lá nos outros, no Sexto Sentido, até no Pânico mesmo, né? Você consegue rever esse filme e você consegue, poxa, será que esse é o Adrian? Será que esse é o irmão dele? O que será que aconteceu aqui, né? O que mais que eu perdi? Tem coisas que acontecem nesse filme que são maravilhosas, porque elas acontecem e não tá no seu controle como telespectador, né? Não é porque você tá olhando pra uma coisa que uma coisa vai acontecer. E esse filme, esse filme é muito bom. Eu me recuso a falar mal dele. Gabi, você viu o filme? Quantos cafezinhos? Sim, e eu queria... 8. 8? 8. Não. Então, eu também... 8. 8 ou não? 8. Não, eu concordo com vocês. E também queria acrescentar que é muito interessante a escolha do filme, porque a gente não combinou, né? Não tinha combinado antes. Mas no sentido do filme, assim, o que a gente analisa, os 2 filmes são muito parecidos. E o quanto as pessoas, quando você falou da série U, né? E do filme do Matheus, o quanto as pessoas podem ter esse problema de perseguir, né? De sequestrar e tudo mais, de ter essa mente e a gente não percebe. Então, como vocês falaram, às vezes pode ser o vizinho, pode ser o cara do mercado, pode ser o cara da biblioteca, pode ser o cara, sei lá, de qualquer loja que você for, ou a mulher também, porque acontece isso, né? Nós também não podemos falar que só homem tem esse comportamento. Não, acontece dos 2 jeitos, né? O homem e a mulher também perseguem, também estão lá fazendo esse tipo de coisa. E que a gente precisa mesmo ficar atento às pessoas que estão ao nosso redor. E claro que não é ficar suspeitando de todo mundo também. Mas é que nós temos que dar uma confiança ao que o outro fala. Igual o pessoal se afastou, né, da protagonista porque achou que ela era doida. Então você vê, se realmente ela tivesse um problema, né, tivesse algum problema, uma patologia, por que se afastar e não ir ajudá-la? Né? Porque o pessoal se afasta, não quer mais problema. Então acho que tem que analisar as coisas também por esse lado, mas acho muito interessante os 2 e acho que dá para fazer uma ponte nesse tipo de comportamento e acho engraçado, porque na semana passada e nessa, nós parecemos que escolhemos para falar em 2020 do ano de traumas mesmo, porque todos os personagens têm trauma, têm um problema psicológico, enfim, terapia, todo mundo, bota todo mundo na terapia, gente, façam terapia, pessoal. Eu acho também muito interessante pegar outro ponto, que eu revi o Homem Sem Sombra também, eu sabia que a gente provavelmente o Matheus ia escolher esse filme, e tem uma coisa no Homem Sem Sombra que me incomoda muito nesses filmes mais antigos, que é como eles tratam, psicopatas tratam mulheres na relação sexual. Então a gente tem uma cena de estupro no Homem Sem Sombra que é muito escrota, assim, e sem necessidade. Ele é um cara normal,
A partir do momento que ele fica invisível, ele vira um psicopata. Isso não tá nele. Ele fica invisível, ele vira um psicopata. E aí ele começa, tipo, a fazer coisas que ele acha que ele poderia fazer sem ser preso ou ser julgado. E essa parte do estupro eu acho muito pesada e desnecessária, e é uma coisa que eles evitam a todo momento no Homem Invisível. Ela é muito forte, e você vê que ela tem os traumas dela ali, que são, na maioria, psicológicos, só que eles evitam a todo momento tentar colocar essa conotação sexual no tratamento, na violência do cara com ela. Que eu acho que é uma coisa, assim, que em filmes... Eu acho, sei lá, eu tenho essa opinião, gente, não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com estupro utilizado como forma de terror. A gente ainda tem esse estereótipo, a mulher forte é louca, porque ela fala, ela não aceita que aquilo é coisa da cabeça dela, então ela é louca. Se ela ficasse quieta, fala assim, eu tô ouvindo coisas. Eles não ajudam ela, né? É bem assim, eles não ajudam, julgam ela, deixam ela exclusa, e do termo ela que lute, né? Ela doida ou não, deixa ela aí. Ninguém vai lá e fala assim, não, vamos atrás, vamos ver o que é realmente, né? Deixa eu tentar te ajudar. Não tem isso, porque ela já tinha perdido a irmã também. Então você vê, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então sempre tem essa opressão da sociedade sobre a mulher, fora nessas relações, que ela já estava numa relação abusiva com ele, né? Então tem todas essas nuances aí. Bem interessante mesmo. Eu vi uma entrevista da atriz, que ela dizia assim, uma coisa que eu achei muito legal, que ela falava que o pano de fundo, o verdadeiro terror do filme, é o machismo que faz com que ninguém acredite nela. Porque ela não fala que é um homem invisível, que é um fantasma. Ela só fala que tem alguma coisa acontecendo. E ninguém, em nenhum momento, fala assim, não, realmente, tem alguma coisa acontecendo. Vamos ver o que tá acontecendo. E tem até um ponto bem interessante, porque o detetive, né, o cara que acolhe ela, é super amigo dela, e é um cara super legal, super gente boa. E assim, é uma pessoa que ela pode contar. E até ele tem essas dúvidas, né? Até ele duvida da sanidade dela, duvida do que ela tá falando. E assim, é um contraponto perfeito, né? Não só os vilões ou as pessoas que estão de fora que tem esse tipo de comportamento, né? Até o cara que é o best dela, o melhor amigo, tá sujeito a agir dessa maneira, né? Sim, e eu acho que tem uma coisa também muito legal, Matheus, que é isso que eu falo, da mocinha hoje em dia não ser mais aquela mocinha frágil e clássica, que ela, no final, ela fala, mano, ele não vai me deixar em paz se ele for preso. E ela resolve acabar com isso do jeito que tem que acabar, entendeu? É ele ou eu. Sim, sim. A medida que ela toma, uma medida extrema, mas até pode dizer assim, simbólica, né? Eu estou matando meus traumas, o meu ódio aí, desse caso. E até a vingança também pela irmã dela, né? Porque a irmã dela foi morta do mesmo jeito em público, sabe? Foi uma linha que foi cruzada ali no meio do filme que, poxa, realmente, né? A gente pode dizer assim que estava esperando já isso acontecer, mas na hora que acontece, bate de um jeito muito, muito surpreendente até, né? É muito bem construída essa cena, porque realmente, né, tá lá nos pedacinhos do filme, né? Ela recebe uma mensagem de texto escrito surpresa. E aí, no meio do filme lá, ele, tipo, fora de contexto, totalmente fala assim pra ela surpresa também. E quando ele fala do mesmo jeito pra ela no final do filme, a gente, se não tiver prestado atenção, a gente não sente nada com aquela palavra, mas ela sentiu tudo naquele momento, né? Que foi o que deu força pra ela reagir naquele momento, né? E você vê na hora que ela mata o Adrian, não é num momento de raiva, ela tá calma. E eu acho extremamente assustador o jeito que ela mata ele, porque ela volta na sala, pede ajuda, grita, e ela dá um olhar pra ele assim, tão frio, tão cruel, que você não espera, cara. Eu acho que não poderia ser outra atriz, né, cara? Essa menina, ela nasceu pra fazer esse tipo de cena. Ela faz isso, vira e mexe todos os episódios da série lá que ela faz. Como que é o nome da série? Tale, sim. Eu nem ia tentar falar. O Conto da Aya. O Conto da Aya, isso. E ela é muito boa. Acho que é uma das melhores atrizes aí dessa nova geração. Tá. Então a gente vai pro último filme dessa saga aqui agora, que é o filme mais cabeça, entendeu? E obviamente teria que ser a nossa
Gabi, porque ela é a pessoa mais inteligente, como vocês já sabem, né? Mentira, não. Gabi, Não, qual que é o não filme que caiu você vai nessa. falar? Eu Qual é o filme que você vai falar? escolhi o filme Na Natureza Selvagem. Não é um filme novo, né? Já tem uns bons anos aí. É de 2007, se eu não me engano. Isso mesmo, coisa 2007. Ó. Ah, tá vendo? Acertei. Fui lá na memória. Então, ele é de 2007, mas esse ano eu revi ele, entendeu? E eu achei que foi muito importante. E, como sempre, as escolhas que a gente tem feito aqui são todas sobre mudar o nosso olhar sobre algum assunto, sobre alguma coisa, a perspectiva, a situação. E tem o nosso Christopher, né, que é o personagem principal. Ele é o nosso protagonista. E ele vive na casa com os pais e uma irmã, né? E ele, já no começo do filme, ele narra o filme e você percebe que ele não tem vontade de seguir na faculdade, de fazer a vida que os pais tinham planejado para ele. Mas ele chega a terminar os estudos para satisfazer a vontade dos pais. Só que ele tinha um plano, né? Ele já tinha feito o plano dele e ele já tinha feito as economias, então ele decide que ele vai sumir. Ele organiza toda a vida dele, deixa tudo preparado e então ele vai embora de casa, ele morava sozinho, ele vai embora e só algum tempo depois que a família fica sabendo que ele foi, porque ele já tinha planejado várias coisas, como mandar carta para casa dele, já tinha as cartas programadas para chegar em cada data. Então ele foi assim, já tinha planejado bem as coisas antes. Então ele sai nessa viagem pelo mundo, né? Ele vai para a natureza, ele escolhe um ponto e vai indo, e ele quer viver, quer ter essa experiência, né, de sumir desse mundo capitalista, das imposições sociais, do porquê que ele tem que fazer a vida dele conforme o que os pais determinam. Então ele tem toda essa coisa de conflito. Então ele sai e prefere experienciar tudo. Então ele passa fome, passa frio, passa sede, passa todas as experiências possíveis, assim. Ele conhece novas pessoas, conhece novos lugares. E é mais ou menos isso. Eu vou deixar vocês falarem um pouco, porque eu sei que o Matheus gosta muito desse filme também, e ele vai querer comentar, mas é um filme muito bacana mesmo, e eu acho triste, porque me arrasa no final, gente. Me arrasa no final. Como eu entendo menos, eu vou começar, tá, Matheus? Dando meu pitaco aqui. Vai lá. Vamos lá. É um filme primeiramente, eu acho que é bom deixar claro que é um filme que ele é baseado numa história real. Mas o cara não morre no final, tá? Não, mas o cara não morre no final. Por isso eu falei baseado em uma história real. E é um filme sobre um cara que tá se autodescobrindo. Entendeu? É um filme que fala muito mais sobre como a gente vê ele do que sobre como ele vê a gente. Então ele viaja por esses lugares, ele conhece as pessoas que também vão mudando ele de acordo com os contatos que ele vai tendo. Eu não tenho uma lembrança assim muito profunda do filme, mas eu posso dizer assim que é um filme que tem filmes que são momentos, né? Eu diria que ele é um filme pra você assistir quando você tiver numa vibe bem... Eu quero me autoconhecer, eu quero entender um pouco... introspecção, né? Isso, Gabi. Eu acho que esse é o momento. Quando você tá na introspecção, ele vai, assim, durante o filme, ele vai questionando e vai comentando as coisas na narração, e você vai acompanhando e você passa a refletir aquilo também, né? Na sua vida, você já questionou aquilo? E se você estivesse naquela situação, você ia pela mesma aquela vertente que ele? Você teria ido? Você teria ficado? Então você também pensa, qual foi o jovem que nunca pensou que queria sair pela vida mochilando? É um sonho de todo jovem, e ele faz isso. A própria decisão dele de ir pro Alasca, assim, tem toda uma questão ali que é interessante, né? Sim, tem toda aquela simbologia de por que aquele lugar, né? É muito interessante. Matheus? Esse filme, ele sempre puxa o que é felicidade, o que é ser feliz. O Christopher, ou Alexander Supertramp, que é o nome que ele usa, né, quando... Supertramp, né, ele é o vagabundo que sai por aí pedindo comida, pedindo dinheiro, e ele procura ser feliz. Ele encontra várias pessoas diferentes e ele sempre fica pensando, será que eu consigo ser feliz aqui? Ele encontra um casal hippie que acabou perdendo um filho, que tinha a idade dele. E eles ficam extremamente felizes de encontrar alguém como o filho deles, que eles tinham antes.
mas ele fica extremamente feliz. Ele fica confortável, ele se sente amado, porque os pais dele, eles trabalhavam na NASA, e eles deram tudo pra ele, mas ao mesmo tempo não deram amor, não deram carinho, e ele cresceu desse jeito esquisito, né? Ele tá lá nos anos 60, né? E aí o pai dele reclamava porque a irmã dele dirigia, porque ele não gostava de dirigir, ele preferia que a irmã dele dirigisse, que é porque ela gostava. E até nesses detalhes, ele se incomodava. É como se realmente a sociedade não fosse agradável para ele. E para cada pessoa que ele encontra, ele deixa elas indo embora. Porque ele acha que ele vai encontrar a felicidade através da solidão. E cada dia que ele aprende uma coisa nova, cada dia que ele sente uma coisa nova, ele se sente sozinho. Porque na cabeça dele, né, o jeito que ele tá experimentando as coisas é como se a solidão fosse felicidade. E ao desdobrar do filme, né, quando ele finalmente chega no Alasca, ele praticamente se torna um com a natureza, né? Ele vive com os animais. Eu lembro de uma cena que me marcou muito, que é de um urso. Que um urso, aparentemente com fome, né? Ele passa por ele e ignora ele como se ele fosse só mais alguma coisa que é normal lá. E essa cena é lindíssima, porque ela mostra o quanto que ele está em sintonia com a natureza, o quanto que ele se sente confortável. E, de novo, voltando no tema de felicidade, né? Ele escreve sobre o que é ser feliz, ele escreve o que ele está sentindo. E, ironicamente, nesse momento de solidão extrema, nesse momento onde ele acha que atingiu lá o nirvana dele de felicidade, ele se vê infeliz. Ele se vê infeliz porque a vida dele não é só isso. Ele tinha pessoas que amavam ele tinha praticamente tudo. E ele achou que se ele se desprendesse de tudo, ele seria feliz. Mas, infelizmente, essas sensações voltam e ele acaba percebendo, né? Infelizmente, ele percebe tarde demais que a felicidade, ela só é plena quando compartilhada. Que é a frase, assim, do filme, a frase dele, que sempre me faz chorar, porque ela é maravilhosa. E ela muito traz, assim... Qual é a frase, Matheus? Acabei de falar. A frase Pô, eu tenho que repetir, vai ficar puto. Não, vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Não, beleza. Chora, mas chora dessa vez. Poxa, eu tenho que repetir. Ai. É pra voltar? Como é que a gente faz agora? Pode falar de novo. Tá, beleza. Não, e aí culmina, né, naquela frase maravilhosa dele, né, que a felicidade só é plena quando ela é compartilhada. Que é no momento, realmente, né, nos últimos momentos de vida dele, nos últimos momentos que ele tá respirando, ele tem essa epifania, ele acaba escrevendo isso, porque ele finalmente percebe que tudo aquilo que ele viveu é a vida dele. Tanto essa parte de introspecção, de solidão, quanto as pessoas que ele conheceu, e a cada vez que ele ia embora, ele deixava assim um pedaço dele com essas pessoas. E, poxa, esse filme ele tem aquela trilha sonora que vai te fazer chorar a noite inteira. Por favor. Por favor, Gabi, continue. Queremos aí a parte técnica. Não, eu vejo assim, que ele teve diversas oportunidades de experienciar uma coisa melhor, né? Um momento mais feliz. Só que ele ficava tão preocupado em achar a felicidade como se fosse uma coisa estática, que ele estava de frente com várias portas que poderiam ser felicidades e ele não entrou em nenhuma. Então, houve esse casal que convidou ele, que viajou com ele, teve aquele outro que deu oportunidade para ele de trabalhar na colheita. Que foi preso pelo FBI. Que foi preso. Ele poderia ter ficado lá, ele poderia ter ficado com o casal, ele poderia ter ficado com aquele senhor que foi o que leva ele pro Alasca no destino final que ele quer, e o cara queria adotar ele como filho, porque o cara também era solitário, estava cansado, e eles tinham assim uma sincronia perfeita, total. E eles, até, ele não... Até aquela moça que se apaixona por ele numa festinha, e ele tem muitas oportunidades, né?
Sim, ele tem muitas oportunidades, mas ele pensa, eu não vou criar raiz aqui, porque pode ser que a minha felicidade esteja em tal lugar. Pode ser que a minha felicidade esteja em fazer tal coisa. E no fim, ele percebe isso. A felicidade não é um estado estático, não é constante. Nós vivemos à procura mesmo, né? E no que nós temos são momentos de felicidade. Ninguém é feliz o tempo todo, até porque se for feliz o tempo todo, vão à terapia, porque isso aí é algum problema, gente. Não é normal você ser 100% feliz o tempo todo. Ninguém é. Então, nós temos momentos que ficamos mais introspectivos, mais chateados, e isso é normal, mas ele não enxerga dessa forma. E uma outra... Pode falar. Tá, só pra interromper um pouquinho, gente, eu queria fazer uma menção honrosa aqui. Eu até confundi os filmes um pouco, que eu queria falar do Capitão Fantástico, que pra mim que bebe muito dessa fonte. É maravilhoso. Entendeu? Só que eu sempre imagino o Capitão Fantástico como se fosse esse filme com um final feliz. Entendeu? Com um final feliz. Porque eles explicam todas as perguntas que ele faz no filme. O que é essa felicidade? A gente trata da morte ali como fim, pra eles não. Tanto que tem no Capitão Fantástico, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é já pro final, que é a família inteira cantando Guns N' Roses pra mãe que morreu. A mãe... Sabe, é muito bonito e explica exatamente isso que você estava falando. É como entender que a morte não é... que a felicidade não é só uma coisa, não é só um ponto e para sempre vai ser aquilo. Eu tenho uma ressalva. Ela é mutável, né? Eu tenho uma pequena ressalva aí com o filme da Natureza Selvagem, porque o final dele não é ruim. Essa mesma percepção... Não, claro. É ruim. Triste. Não, ruim, perdão, peraí. Não é que... Não é triste, é isso que eu queria dizer, tá? Não é ruim, é triste. Ele não é um final triste. Ele é triste pra gente que tá assistindo. Mas ele não é triste pro Christopher. Porque no momento final da vida dele, ele percebe. Ele percebe o que era felicidade, ele entende. Ele foi feliz em vários momentos. Isso muda completamente a perspectiva dele. E apesar dele não ter um depois da parte dali, é um bom final pra ele. É um final onde ele tá em paz consigo. E assim como o Capitão Fantástico, sabe? E, gente, por que vocês acham que os autores, o diretor, o roteirista decidiram mudar o final em relação ao que aconteceu na vida real? Cara, eu acho que é exatamente pra ter esse impacto maior, né? É exatamente pra ter... deixar a coisa mais introspectiva, de te dar aquele choque do termo assim. Se você fosse igual, ele ficou na situação ali de vida ou morte, você ia fazer o quê, né? Qual seria o seu momento? Para aquilo é uma coisa, eu acho, mais simbólica, naquela morte, né? Pra gente não esperar o momento de que você tá lá nos momentos finais para você reparar que você tinha pessoas importantes, que você teve momentos felizes, que você poderia ter vivido outras coisas. Então eu acho que eles fazem para te impactar, ele decidiu fazer para impactar. Para ser um tapa na nossa cara e falar, sacode a poeira, né? Você vai continuar buscando a felicidade, porque isso é a vida. E nós temos que dar um jeito de seguir. Eu vejo dessa forma. Matheus, mais alguma coisa? Não, eu falo tudo. Bom, vamos terminar desse jeito maravilhoso, entendeu? A Gabi deu um show aí. Sempre. Ai, para, gente. Eu acho que esse filme é simbólico a gente terminar o último programa de 2020 com esse filme. Peraí, os cafezinhos, cara, calma. Ah, é verdade, peraí, vamos lá. Nossa. Gabi, quantos cafezinhos você dá? 10 cafezinhos. 10 cafezinhos. 10 porque 10 introspecção e lição pura esse filme. Sensacional. Tristeza é o que move a gente, tá? Trilha sonora, eventos, pensamento. Ele entrega tudo. Tudo ali é amarrado. É sensacional. O fim é o começo, e o começo é o fim, como diria Dark aí, né, Matheus? Ai, meu Deus. Não falemos de Dark aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero lembrar vocês que vocês podem encontrar esse programa, o Conexão Geek, no Spotify, pelo nome Conexão Geek. É fácil achar, é só escrever lá e vocês acham. A gente já teve mais de 500 visualizações no segundo dia do nosso podcast, e a gente tá muito feliz, muito animado por causa disso. Obrigada, gente, obrigada. Muito obrigado, gente, obrigado pelos elogios aí, pelos comentários.
E vocês podem achar aí nas nossas redes sociais o vídeo no Graduando Oficial pelo Facebook, ou Graduando Oficial, ou Graduando TV no YouTube. Me despeço de vocês, gente, e até ano que vem. Eu não vou ver vocês esse ano mais, não é isso? Oi. Então, Dá tchau, Matheus. gente, dando aqui o meu tchau, tá? Dessa vez não vamos ter dicas, tá? Sobre como sobreviver. Na verdade, podemos ter dicas, né? Não tenham namorados psicopatas, namorados que tenham equipamentos aí de invisibilidade, ou namorados que são stalkers, tá? Não vão fazer acampamento na Alasca, por favor, é importante. Mas mais algumas coisas aí, gente, por favor. Gabi? Não, de preferência não vão acampar, né? De preferência, Não vou continuem em acampar. casa. Continuem em casa, né? Apesar desse ano ter sido super cheio de chateações, de terem acontecido, né, várias coisas para todo mundo, não foi um ano fácil, Covid, crises e mais crises, mas como a maioria do que a gente falou aqui hoje, ainda que a gente esteja meio desanimado e chateado, vamos tentar seguir em frente, continuar buscando a felicidade, vamos nos apoiar em quem nós temos e prestar atenção no que o amigo fala, no que o primo, o parente, o vizinho. Às vezes aquela reclamação pode ser um pedido de socorro também, né? É isso aí, gente. O ano acabou. E o que a gente aprendeu com essa live é que pessoas muito bonitas são psicopatas. Videogame pode unir as pessoas. Mansões Anime assombradas também. existem, enfim. Animes também. Super-heróis são ruins. É isso aí, muito obrigada. E até ano que vem. Ou semana que vem. Tchau! Até ano que vem. Tchau. Tchau.